Paz, graça, misericórdia sejam com todos neste dia, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Marcos Gama e eu passo por aqui para trazer a nova série de vídeos para abençoar a sua vida. Talvez você já esteja visto aí na telinha, no thumbnail, como eles chamam, a temática. Chamada, vocação, liderança. Isso mesmo. Durante alguns vídeos nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso, sobre o subtema como identificar a minha vocação, como identificar a minha chamada e como identificar a minha liderança. São três pontos fundamentais na vida de um cristão, porque eu conheço muitas pessoas, servos de Deus, homens e mulheres piedosos, mas que têm dúvidas acerca do que, para que e do que Deus chamou eles a fazer. Para que eu vou fazer, Senhor? Por que eu vou fazer? Onde eu vou fazer? E como eu vou fazer? Vocação, chamada, liderança. Essa vocação, ou seja, o que é que Deus me chamou para fazer ou como eu vou contribuir com a obra de Cristo, é uma das dores, é um dos pensamentos, é uma das dúvidas que mais permeiam o coração de muitas pessoas. E durante alguns vídeos, acredito de 4 a 5 vídeos, nós vamos estar esclarecendo um pouquinho acerca disso, com bases bíblicas, com experiências e também no final uma grande surpresa para abençoar a sua vida. Serão 4 vídeos e no último vídeo uma grande surpresa para abençoar a sua vida. Então eu já peço que, se esse tema te chama a atenção, que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Se você é novo nesse canal, por favor, já se inscreva para receber os outros vídeos e também para você olhar a quantidade de material que nós temos já produzido para abençoar a sua vida. Deixe seu comentário, seu like ou seu dislike, se assim você achar melhor, tá bom? Bem, para começarmos essa série, essa nova série aqui no nosso canal, eu quero ler um texto bíblico para abençoar você. Eu quero ler em livro de Êxodo, capítulo 17, do versículo 8 ao 10. Êxodo 17, do 8 ao 10, que diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: Escolhe homens e sai para pelejar contra Amaleque. Amanhã estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Josué, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro e estavam lá intercedendo. Perceba que esse texto está dentro de um contexto histórico. Então, para a gente entender um pouquinho sobre chamada, vocação, liderança, precisamos ter por base como isso era feito nas Escrituras e, a partir de então, tirar os princípios e os direcionamentos necessários. Aqui, o povo de Israel acabara de ser liberto do Egito por Deus, através das 10 pragas, passando pelo Mar Vermelho. Agora, o povo estava no deserto, em caminho, indo em direção ao Sinai, onde receberiam as leis, onde se receberiam o tabernáculo, a estrutura, tudo. Nesse interim, vemos que um homem se levanta, Amaleque, peleja contra Israel. A primeira guerra de muitas guerras que este povo estaria enfrentando. Deus coloca no coração de Moisés o direcionamento para fazer esta guerra. Agora é importante perceber, o que está saindo do Egito não é um povo guerreiro ou um povo acostumado com guerra. Quem está saindo do Egito são homens e mulheres escravos. Eles não viviam em treinamento constante para a guerra, eles não viviam em treinamento constante para pelejas, para grandes embates militares e bélicos. Não, eram homens que estavam sendo durante vários anos castigados, humilhados e viviam apenas trabalhando como escravos. De repente, agora eles estão livres e têm que enfrentar agora as guerras que essa liberdade proporciona. Nesse momento, o Senhor chama dentre o povo, o Senhor chama Josué. Ele chama Josué do meio do povo. Aqui vai a grande chave deste dia. Aqueles que são chamados geralmente estão no meio do povo. Aqueles que serão chamados estão no meio do povo de Deus, no meio daqueles que trabalham na causa, no meio daqueles que foram chamados do Egito, que passaram pelo Mar Vermelho, estão no meio do povo. Nem todos os que estão no meio do povo serão chamados, mas aqueles que serão chamados estão no meio do povo.
peço que você preste muita atenção nisso. Uma multidão de gente saiu do Egito, uma multidão de gente foi liberta do Egito, passou pelo Mar Vermelho, e agora, em plena guerra, Deus convoca pessoas para a guerra. E aqui vai um grande detalhe muito especial. Se as pessoas que serão levantadas estão no meio do povo, os líderes também. E o texto diz aqui: por isso disse Moisés a Josué. Deus chama Josué. Deus toca no coração de Moisés e Moisés chama Josué. Lembrando que Josué não é um homem experiente em guerra. Josué não é um lutador, não é um guerreiro. Josué é um como os demais. Aqui cabe uma grande informação para abençoar a sua vida. Todos nós que estamos na casa do Senhor seremos chamados, Deus vai usar os nossos líderes para nos colocar em situações de necessidade. Moisés tem uma necessidade de enfrentar uma guerra, precisa de homens. Esses homens, nenhum deles sabiam se tinham experiência de guerra, se sabiam lutar ou se não sabiam. Simplesmente havia uma necessidade e agora Moisés estava convocando esses homens para lutar. E aqui vai uma grande informação. Muitas vezes nós descobrimos as nossas vocações em apelos que as nossas lideranças fazem para um trabalho específico, para uma necessidade na igreja, para uma necessidade na obra, ou para uma necessidade numa empresa, ou uma necessidade em qualquer lugar. Aquela necessidade que vem às nossas mãos, geralmente nós não temos experiência, nós nunca fizemos antes, nós nunca trabalhamos antes, nós nunca executamos aquilo antes. Então, nós não temos experiência, ficamos com medo de fazer e muitas vezes queremos até correr de fazer. Mas lembre-se bem, esse momento aqui vai dar oportunidade para todo o povo, inclusive para Josué, para despertar talentos, despertar vocações, despertar chamados. Então, uma situação difícil, uma necessidade, ela precisa ser agarrada, porque das duas, uma, ou eu vou saber se aquilo tem a ver comigo, ou eu vou decidir claramente, eu não nasci para isso aqui. Importantíssimo. Deus vai usar o líder para chamar você para uma necessidade. Essas necessidades vão aparecer de forma espontânea. Nessa necessidade você vai ser chamado para fazer alguma coisa. E ali, muitas vezes sem experiência, porque durante o trabalho é que a experiência vai ser adquirida, é que as informações, os alinhamentos e os ajustes vão acontecer para você desenvolver esta obra. Então, fique claro nisso. A vocação, chamada e liderança começa com necessidades. Começa com pequenas necessidades que nós temos no meio do povo. E preste atenção, aqui o povo de Deus precisava que alguém se levantasse para defender. O povo de Deus precisava que alguém se levantasse para fazer alguma coisa. Então, a nossa vocação, a nossa chamada e a nossa liderança é dada por Deus para o povo. É dada por Deus para cuidar do povo, é dada por Deus para alimentar o povo. Em Efésios 4:11 diz que o Senhor levantou-nos para apóstolos, profetas, pastores, mestres, doutores, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. A nossa vocação, o nosso chamado e a nossa liderança é para abençoar o povo. Deus vai nos usar para isso. Então, neste momento aqui, para nós concluirmos esse pequeno vídeo, nesse momento, o povo estava livre, Deus chama do meio do povo homens para lutar, esses homens estão ali de frente a uma necessidade, Moisés chama homens para resolver essa necessidade, e essa necessidade vai despertar muitas coisas. Nessa necessidade, esses homens estão ali trabalhando, eles vão ser provados, vão ser testados, mas ali vai despertar muitos direcionamentos, os quais também abençoarão as nossas vidas. E nós entenderemos que a nossa chamada, a nossa vocação e a nossa liderança tem como fim abençoar aqueles que Deus acabou de libertar do cativeiro. Lembrando que precisamos estar sempre debaixo de oração. Arão, Hur e Moisés estavam orando por aqueles que estavam em serviço, estavam orando por aqueles que estavam trabalhando. Muito fundamental é quando você for chamado para alguma coisa, ter alguém experiente orando por você, ter alguém experiente monitorando você lá de cima, vendo como estão as coisas acontecendo. Não é só dar uma coisa para você fazer, deixar você sem a orientação, sem o direcionamento e principalmente sem a cobertura espiritual. Bem, esse aqui é o primeiro vídeo, espero que já tenha sido muito esclarecedor e os demais vão ser poderosamente ampliadores da sua mente e do seu entendimento e quem sabe nesses vídeos a sua vocação, o seu chamado e a sua liderança sejam despertados e aí você viva o plano de Deus para a sua vida. Deus te abençoe. Deus te guarde, aguardo você no próximo vídeo e já peço que você compartilhe com o máximo de pessoas possíveis este vídeo para nós abençoarmos muito mais. Amém? Deus abençoe.